Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e hoje a gente vai aprender a fazer essa luva de cozinha e também os 2 descansos de panela. Para cada descanso nós vamos precisar de um tecidinho 100% algodão e um jeans, é o que eu estou usando para fazer a parte do forro. Os dois medem 22 por 22 centímetros e essa mesma medida nós vamos utilizar para poder cortar a nossa manta. Eu estou usando uma manta de patchwork, mas você pode usar manta acrílica normal e se quiser coloque uma manta acrílica e um pedacinho de feltro que vai dar no mesmo. Para a alcinha nós vamos estar utilizando um tecidinho de 15 por 5 centímetros. Para vocês entenderem mais ou menos, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar esse tecido e vamos dobrá-lo ao meio e, se possível, a gente vai passar ou simplesmente vincar assim com a ajuda dos dedos. Vamos vincá-lo ao meio e deixar uma linha marcada bem no centro. A gente vai pegar a parte de baixo, vai colocar ela bem nessa linha e vai vincar novamente. Vamos fazer o mesmo processo com a parte de cima e vamos dobrar ela sobre si mesma. Depois a gente vai passar uma costurinha por aí e ela vai ficar uma alcinha, que é o que nós vamos utilizar tanto para o nosso pegador de panela quanto para nossas luvas. E por último, porém não menos importante, nós vamos pegar um tecidinho de 15 por 15, vamos dobrá-lo também na diagonal, bem no meio, e vamos passar uma costura na parte aí superior do nosso tecido. Eu vou estar utilizando um ponto decorativo da minha máquina, mas se você não tiver, passa uma costura reta mesmo ou um zigue-zague. Também dá para colocar um babadinho aí se quiser. Vamos deixar de lado aquela parte, vamos pegar um giz de costura, uma caneta de costura ou simplesmente um restinho de sabonete, dá pra fazer as marcações que a gente precisa. Eu simplesmente vou passar o meu giz com a ajuda da minha régua, eu já tinha feito as marcações anteriormente e tenta fazer com que tudo fique bem retinho e com as separações adequadas. A gente vai fazer desse lado do tecido, depois a gente vai dar a volta e riscá-lo novamente todinho pra gente poder começar a costurar. E antes de levar tudo para a máquina, a gente vai colocar o nosso tecidinho de algodão em cima do nosso forro e aí nós vamos prendê-lo com um alfinete. Depois disso a gente vai levar na máquina e vai passar as costuras bem em cima dessas linhas que a gente fez, que depois elas vão se apagar quando a gente lavar ou simplesmente depois da costura elas se apagam. Esse processo de juntar o tecido com a manta se chama fazer um matelassé, algumas costureiras chamam também metalassé. Já terminadas as costuras, eu vou mostrar para vocês do avesso, porque assim dá para entender um pouco melhor, já que se vê mais do lado da manta. A gente vai fazer esse processo com o tecido de algodão e também com o tecido de jeans. Nós vamos recortar as partes que sobram. Se você quiser cortar a manta um pouquinho maior do que o seu tecido, porque às vezes ela move, se você não prender muito bem com o alfinete, faça isso e depois, então, você recorta as rebarbas que ficarem e todas as linhas que sobrarem. E agora que a gente já tem todas as peças prontas, vamos montar o nosso descanso de panela ou pegador de travessa. A gente vai começar fazendo dessa forma com a nossa fitinha que a gente preparou antes, para que ela possa ficar uma argolinha e a gente prender no tecido. A gente vai colocar ela para dentro do tecido, não para fora. Se você colocar para fora, ela vai ficar ao contrário e ela não vai ver depois no final do trabalho. Alfineta um pouco e se quiser pode até passar uma costurinha aí bem na beiradinha, mas já com o alfinete vai ficar bem seguro. A gente vai pegar então o tecido de triângulo que nós tínhamos reservado e vamos pôr o biquinho dele junto com o biquinho do nosso tecido jeans. Você também poderia ter colocado ele na parte junto com o outro tecido, não tem problema. O outro tecido que a gente tem, a gente vai colocar ele frente a frente, ou seja, direito com direito, deixando com que os avessos fiquem para fora. Vamos alfinetar tudo e levar para costurar. O importante nesse momento é deixar uma abertura bem no centro da nossa peça. A gente vai começar a costurar, dar a volta nele inteiro e terminar de costurar deixando uma abertura. A gente começa e termina essa abertura com o botão de retrocesso, que é o que vai fazer com que dê um nozinho na nossa peça e assim ele não descostura na hora da gente desvirá-la. É sempre importante a gente limpar a nossa peça depois e cortar as esquininhas do nosso trabalho, sem chegar, obviamente, na parte da linha, para que não descosture tudo. Isso vai ajudar com que os biquinhos fiquem mais retos. A gente também pode acertar essas esquinas onde o tecido deu uma movidinha, e aí a gente vai fazer com que vire ou desvire muito melhor. O segundo passo que a gente vai fazer é virar essas pontinhas para dentro. Vamos passar um pouco o ferro de passar por aí, por toda a peça. Isso vai fazer com que se assente. Depois a gente vai passar uma costura à mão aí para dar uns pontinhos e fechar. Quando a gente passar a peça, o que vai acontecer? As costuras vão se abrir, o tecido vai se assentar, a manta vai se aderir um pouco ao nosso tecido de cima e aí a gente vai passar com mais comodidade uma costura em volta da nossa peça todinha. Isso se chama rebater costura.
e no final você vai ter uma peça assim, idêntica a essa, com uma costura em volta, vai ficar bem profissional dentro do que cabe ser caseiro, né? Eu coloquei um ganchinho ou uma argolinha em uma das peças, na outra não. Pode ser descanso de panela, se você colocar a mão por dentro também pode ser um agarrador de travessa ou pegador de travessa, e pode auxiliar também no momento de você retirar as travessas do forno junto com a nossa luva. Com o ganchinho a gente pode pendurar em algum lugar da nossa cozinha ou até mesmo no fogão. E agora a gente vai aprender a fazer a nossa famosa luva de cozinha. Ai, Márcia, que bom, a gente tem molde. Gente, a gente não tem molde, eu não sei fazer molde, não disponibilizo molde, eu não sei usar as ferramentas da internet para fazer isso. Coloquei minha mão sobre um papel sulfite, risquei em volta, deixando uma margem super grande e pronto. Fiz um molde para minha luva. Não consigo fazer isso? Ótimo, vou ao Google, que lá tem muito molde de luva disponível para baixar. Baixe a sua e faça a luva segundo as instruções que eu tô dando para vocês. Vamos parar de corre-corre e alvoroço na pracinha. Nada de pirar por causa disso. Bem, a louca da barraca aqui já deu o recado, então vamos continuar com a nossa luva. A gente vai precisar de 2 tecidos de forro, eu vou usar esse verde, que também combina com o meu tecidinho. Eles têm de tamanho 33 centímetros por 23. Vamos precisar de outros 2 de forro, ou seja, de manta. Vamos precisar de outros 2 jeans e outros 2 mais de forro. Se você não tem manta acrílica o suficiente, faz com 2 mantas acrílicas e 2 pedacinhos de feltro, que, como eu disse antes, dá tudo certo. O que vai diferenciar a nossa luva do nosso pegador de panela é que a gente vai usar para cada pedacinho de jeans desse, 2 pedaços de manta acrílica. Então a gente vai colocar um jeans por cima e 2 mantas acrílicas por baixo. E nós vamos fazer o mesmo risco que a gente fez antes no pegador de panela e vamos passar a mesma costura. A gente vai fazer um metalacê. Para que não fique muito longo o vídeo, obviamente eu já fiz o meu, como vocês já estão vendo, e já recortei as rebarbas dele. Vamos começar com apenas um. O que nós vamos fazer é colocar o nosso tecido de forro por cima. A gente vai colocar a parte de direito contra direito, a parte bonita contra a parte bonita e deixar os 2 avessos para o lado de fora. Vamos deixar ele bem certinho um em cima do outro e vamos passar uma costura bem rente aqui nessa parte, ou seja, uma costura normal, reta, aí na parte de baixo, somente nessa parte de baixo. A gente vai fazer isso nas 2 peças. Feito isso, a gente vai abrir o nosso tecido verde para um lado e a gente vai fazer a mesma coisa com o outro. A gente vai colocar o tecido para trás, vamos pegar a parte do jeans e vamos colocar contra o jeans, um em cima do outro, fazendo com que as costuras coincidam lá embaixo bem certinho, costura com costura. Dá uma olhada para ver se elas coincidem bem e aí você coloca o alfinete. Ajeita bem seu tecido, mas não esquece, é só uma das partes verdes que a gente vai usar, a outra fica para trás, como vocês estão vendo. Com tudo feito, a gente vai colocar o molde em cima do nosso tecido verde que está pro lado de cá, em cima da manta. Vamos riscar por ele em cima desse tecido verde e depois a gente vai passar uma costura bem em cima do risco que a gente fez. Vamos tentar fazer com uns pontos um pouco maiores, muda o ponto da máquina para que assim a sua máquina não sofra tanto e não esquece dos retrocessos. Depois de tudo costurado, você vai ter algo assim, a costura feita bem em cima do risco e o tecidinho solto que a gente tinha antes, a gente vai colocar ele por cima do nosso que já está costurado. Vamos alisá-lo bem por cima e vamos colocar uns alfinetes de segurança. Vamos dar a volta e assim a gente vai passar uma costura em cima da que a gente já tem feita. Essa vai ser a nossa guia dessa vez. Aí, gente, eu já terminei de fazer o meu, já passei a costurinha, já tá costurado pelos 2 lados. E quando eu terminei, eu vi que eu não deixei a parte para desvirar, a parte da abertura. O que a gente faz então? A gente pega um abridor de costuras, que é esse instrumento que eu estou usando. Vamos retirar alguns pontinhos apenas do nosso trabalho. Vamos voltar ele para a máquina, dando o retrocesso em apenas um pedacinho ali e passar uma costurinha justo nas esquinas para que elas não descosturem na hora de virar. É até bom haver acontecido isso, porque assim a gente sabe como reagir no momento que a gente tem um probleminha com a costura. É desmanchar e fazer de novo, não tem outra. A gente vai recortar a rebarba do nosso tecido, mas vai deixar essa parte aberta somente com o tecido grande na parte do forro. O resto a gente vai cortar tudo com a tesoura. Outro truque que eu tenho que dar pra vocês é que na parte assim, bem do dedinho, bem onde encontra o dedo com o resto da mão, a gente vai cortar bem rente, mas sem chegar na costura, porque senão na hora de virar ela vai ficar enrugada. Depois de a gente fazer todos os cortes na nossa luva, a gente vai fazer uns picotes nela toda para poder desvirar e que ela fique bem bonita.
Chegando nesse resultado, vocês vão ver que ainda tem a parte daí e a parte de dentro é a que a gente vai realmente virar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura por aí, bem rente, para terminar de fechar a nossa luva e o resto a gente vai cortar com a tesoura. Eu não vou mostrar para vocês porque eu acho que dá para entender bem aí o que eu tô dizendo para vocês. A gente vai fechar essa parte porque esse é o avesso da nossa luva. Passa a costura, corta o sobrante e desvira a luva do outro lado e pronto, você já tem uma luva prontinha. Para que faça o mesmo efeito que o nosso pegador de panela, a gente pode passar uma costura aí em volta para poder arrebatar a costura. O meu não encaixou bem embaixo, porque eu acho que ele deve ter movido um pouco o alfinete, mas tenta fazer certinho o seu. Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, mas eu estou esquecendo de tudo. Eu não coloquei essa tirinha que eu devia ter colocado entre jeans e jeans. Ou seja, quando a gente faz o sanduíche, a gente tem que pôr essa tirinha virada pra dentro, igual eu ensinei a vocês a fazer no pegador de panela. Fazendo um lacinho e colocando ela pra dentro, para que ela possa, na hora da gente desvirar, ela estar aí, nesse local onde eu estou colocando a mão. Mas não deu certo, então o que a gente faz? Dá um pulo do gato. A gente vai costurar a mão aí essa tirinha e para tampar a gente vai colocar um botãozinho que vai dar um charme na nossa peça e vai combinar perfeitamente com as abóboras que nós temos no nosso joguinho de pegadores de panela. Como a gente pode ver, sempre tem como dar uma solução para tudo. Tem solução para tudo nessa vida, menos para a morte, para o resto a gente pode consertar todas as coisas que a gente fizer errado. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ser de ajuda para vocês. E no próximo eu mostro para vocês como eu monto com esse joguinho um presente gourmet para alguém que gosta de cozinha. Porque sim, tem gente que gosta de coisas de cozinha. Eu sou uma delas. Se você quiser me presentear com coisa de cozinha, eu estou encantada, super feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se for assim, dá um like no vídeo para mim. Não deixe de se inscrever no canal. E nada, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!